Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje nós vamos cortar e costurar essa blusa maravilhosa aqui, super elegante, assimétrica, né, de pontas, bem diferente, com 96 centímetros de viscose. Eu tenho aqui, com essas duas tirinhas de 3 centímetros já cortadas, eu tenho 96 centímetros por 1,40 de largura, tá? É só isso aqui que a gente vai precisar para essa blusa. Vocês vão começar tirando duas tirinhas de 3 centímetros na largura do tecido. Então, vocês vão pegar o tecido de vocês e vão dobrar uma vez aqui, ó, orelha com orelha, tá? Coloca aqui orelha com orelha. Vamos arrumar bem o tecido. E agora, como que nós vamos fazer o corte dessa blusa? Vocês vão usar uma blusa de vocês. Se a gente cortar assim, a gente vai estar cortando no fio dos tecidos, certo? Porque aqui eu tenho a orelha. Hoje nós vamos cortar ao contrário, nós vamos usar essa viscose maravilhosa aqui e vamos cortar essa blusa desta forma aqui. Aqui eu tenho a altura do tecido e aqui eu tenho a largura, então nós vamos cortar ela na largura do tecido assim, tá? Então, vocês vão posicionar a blusa de vocês aqui, desta forma que eu estou colocando essa minha aqui, que me serve. Vão colocar lá em cima, ó, bem certinho lá onde dobra o tecido, ó, tá? Vão deixar aqui de distância da lateral uns 4 dedos, o que é 7 centímetros, tá? Vão deixar longe dessa margem 7 centímetros. Vão arrumar bem. Ai, Marília, a minha blusa é menor, não tem importância. A minha blusa é maior, também não tem importância. A diferença é que o bico aqui da lateral vai ficar menor se a sua blusa for maior, tá? Então, Marília, eu quero fazer uma GG, só que eu quero que fique a ponta igual vai ficar a tua, certo? Então, você precisa, em vez de 96 centímetros, você precisa de 1,05 m, 1,10 m. Por quê? Porque vai ter mais margem nessa lateral para cair a ponta da blusa. Beleza? Então, até um tamanho G normal, essa quantidade de tecido aqui tá boa. Agora, partiu para você fazer um 46, um 48, você precisa de uns 15 a 20 centímetros a mais para ela ficar estilosa aqui do lado, tá bom? Para começar o corte da nossa blusa, o corte da nossa blusa, vocês arrumaram ela lá em cima bem certinho na dobra do tecido. Vocês vão marcar aqui o ombro de vocês, vão ir na ponta ali e vão descer uns 4 centímetros, tá? E façam o ombro da nova blusa de vocês, ó, tá? Vai ficar aqui um ombro de 23 centímetros, tá? Eu fiz um ombro aqui de 23 centímetros, vou vir aqui nessa ponta, vou fazer uma abertura de 22 centímetros. Pode descer retinho. Então, ó, esse lado aqui da minha blusa já está ficando pronto, ó, da minha blusa nova, né? Então, aqui, desse lado, ó, eu vou fazer uma curvinha e vou vir chegando aqui, ó, um dedinho próximo da minha blusa de base, né? Que estou usando de modelo, ó. Cheguei aqui. Aqui na lateral, eu vou deixar ela um pouco mais curta desse lado, ó. Eu vou deixar com 29, com 30 centímetros nessa lateral aqui. E vou já levar essa ponta aqui pra lá, ó. Deixa eu arrumar o tecido aqui pra vocês verem. Posso fazer essa parte bolhada, Marília? Pode, mas como ela é uma blusa simétrica, a gente vai fazer as pontas retas, tá? Ó, a gente vai levar essa ponta até lá no final. Essa aqui vai ser a parte de baixo, essa lateral e lá em cima o meu ombro, que vai ficar certinho aqui como blusa, certo? Então, esse lado aqui tá pronto. Agora, vocês vão pegar a fita, vão colocar lá ao redor do pescoço de vocês, assim, ó. Aqui, e vão deixar cair aqui no ombro e ver a quantidade que vocês querem que caiam nesse ombro aqui, a blusa de vocês. A minha eu já medi e eu quero aqui que ela fique com uns 45 centímetros. Essa abertura, certo? Então, a gente vai dobrar
um dos ombros da nossa blusa, vai pegar lá daquela ponta e eu vou marcar aqui, ó. Não precisa, não é lá em cima, é meio termo aqui, ó, porque a gente precisa fazer o decote, tá? E marquei 45 centímetros, é até ali que vai ficar a abertura do meu decote. E aqui sim a gente vai bolear, ó. Bolear um pouco mais aqui e mais retinho aqui. Então, eu faço isso aqui, ó. Aqui na parte de cima, a gente pode bolear até um pouquinho mais, ó. A gente vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o meu decote, certo? Ó. Então, eu vou alinhar aqui com essa parte, ó. Aí, vocês alinham o decote de vocês aqui bem bonitinho, ó. Eu vou mostrar pra vocês a quantidade que eu desci ali. Aqui deu 45. No meio aqui, eu desci 8. E aqui na pontinha também 8. Então, vocês vão ver a distância que vocês querem a abertura e vão descer 8 centímetros e fazer o decote. Frente e costa vai ser igual, tá? O que vai acontecer aqui, como frente e costa é igual, você pode usar do lado que você quiser a ponta da blusa, beleza? Então, aqui vem o meu decote e aqui eu só vou ir reto aqui, ó. Aqui é a abertura e daqui pra cá eu vou fechar, beleza? Agora, aqui nessa parte, vejam só, eu vou pegar minha fita daqui da ponta e vou entrar com ela aqui, ó. Chegando até uns 3 dedinhos próximos aqui da minha blusa, beleza? Ó, vou deixar uns 3 dedinhos, ó, uns 2 dedinhos de distância da minha blusa aqui, porque esse lado vai ficar caído, ó. Então, eu vou fazer essa marcação aqui. E vou marcar aqui, ó. Marquei aqui. Então, eu vou dar uma distância aqui de uns 15 centímetros. E vou vir e vou fazer aqui da minha manga, ó. Essa vai ser a minha manga. Então, aqui todas as nossas partes já marcadinhas, ó, essa lateral, vou riscar melhor aqui pra vocês verem, mais certinha. Aqui o nosso decote, ó, vou marcar bem que a gente desceu 8 centímetros, curvou bem aqui nesse ombro, ó, né? Deixou esse lado aqui mais curvadinho, vem. Eu deixei essa abertura aqui com 45 centímetros e aqui a nossa manga. Aqui na manga, a gente vai subir aqui, ó, 1,5 centímetros pra gente fazer um túnel, pra fazer um detalhe de cordinha aqui nessa ponta. E aqui, nessa ponta, eu fiz ela bicuda pra gente deixar essa parte aqui aberta, mas vocês podem fazer assim também. Eu até vou mudar aqui pra ficar mais fácil pra vocês costurar. Ó, a gente pode pegar daquela ponta lá e vir até aqui, ó. Ó. Assim, tá vendo aqui? Então, elimina isso aqui, a gente vai fazer só essa abertura aqui, ó. Então, essa ponta aqui já vai ficar aberta, tá? Vai ficar até mais volumosa a nossa ponta aqui. Vou mudar essa parte aqui, ó, não vou fazer esse bico, eu vou fazer esse bico mais largo pra ficar uma ponta maior aqui na lateral da minha blusa e ficar mais estilosa, tá? Então, a minha blusa de base serviu só pra mim saber a posição do meu ombro e a distância aqui do meu corpo pra mim não exceder essa quantia aqui, pra minha blusa não ficar apertada, porque ela precisa ficar soltinha, ok? Então, agora eu vou cortar. Lembrando que vocês precisam de 2 tirinhas de 3 centímetros pra fazer os acabamentos, tá? O acabamento do decote, o acabamento da cordinha lá do túnel. Então, eu vou cortar e já vou começar por aqui onde eu modifiquei, ó. Vou tirar essa beiradinha aqui. Ó, eu não vou cortar reto aqui, eu vou cortar aqui, ó. 2 dedinhos de distância da ponta da manga pra essa abertura, ó. E vou fazer isso aqui. Aqui. Ó. Só isso aqui que eu vou tirar aqui, gente, ó. Então, eu eliminei esse corte aqui e fiz só esse corte aqui.
A distância que ficou aqui, ó, da barra, pra mim marcar ali, ó, vocês podem vir da ponta aqui, ó, subir 15 centímetros, pula 3 centímetros, então faz a manga, tá? Então, ó, 15, vou tirar 3 centímetros aqui no meio e o resto vai ser a minha manga até lá em cima, ok? Então, agora aqui eu já posso fazer a parte de baixo, ó. Vocês podem colocar uma alça. Já vou fazer aqui para mostrar para vocês depois. Ó. A ponta aqui e esse lado mais certinho aqui no corpo. Então, o corte tá pronto, vamos pra costura. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é fechar esta parte. Pode ser hat over ou interlock, eu passei direto na interlock. Ou na ponto conjugado, né? Fechar o ombro e esta lateral. Tendo essas partes prontas, vocês já podem fazer a barra desse lado aqui. Ó, já pode vir aqui e fazer a bainha desse lado, que é uma bainha de meio centímetro mais 1,5. Do corte, vocês dobrem da forma que vocês querem essa barra aqui, tá? Se é mais fininha, se é mais larga, tá bom? Ó, barra desse lado pronta, assim. Agora, aqui, pra fazer o nosso túnel, a gente precisa primeiro fazer o acabamento do decote. Então, vocês vão pegar aqui, ó, vão abrir o decote de vocês assim. Vão pegar uma daquelas tirinhas de debrum que a gente separou lá no começo do vídeo. E vão vir e vão passar aqui, como eu sempre ensino pra vocês, a passar o debrum nas peças de viscose, tá? Ó, coloca o debrum ali embaixo e vem costurando aqui em cima. Vamos tombar esse debrum, Marília? Vamos tombar esse debrum. Então, a gente pode deixar os dois soltinhos, ó. Eu vou ir colocando os dois assim, normal, sem precisar puxar e nem segurar nenhum nem outro. Cheguei aqui no finalzinho, ó, a gente tem o bico, né? A gente vai fazer o biquinho junto aqui, ó, faz o biquinho. Certo? Então, passei o debrum no meu decote todinho, ó, passei a tirinha aqui, nos biquinhos e tudo. Agora, eu venho e fecho ele aqui, ó. Debrum todo colocado e fechado, eu já posso tombar ele também, já vou finalizar ele aqui, ó. Debrum colocado e virado aqui, ó, feito rebatido aqui, olhem que lindo que fica ó, o acabamento tanto do direito quanto do avesso, fica muito lindo. Esse lado da minha blusa já está todo prontinho. Meu decote já está ficando finalizado. Agora, eu já posso fazer o meu túnel? Ainda não. Por que ainda não? Porque antes de fazer o túnel, eu preciso fazer a bainha dessa manga aqui, ó. Tá? Preciso fazer a barra dela. Então, vamos fazer a barra. É uma barra fina. Ó, uma barrinha fininha. Porque pra mim dobrar meu túnel aqui nessa parte, ó, onde vai ser meu túnel, eu preciso que os dois lados estejam finalizados. Venho fazendo a minha barra e agora eu tenho esse canto aqui pra fazer.
Pra fazer o canto, a gente dobra um lado, ó. Pode fazer primeiro a bainha com esse lado aberto, mas eu fiz fechadinho, né? Fechei primeiro, agora eu tenho que fazer assim, ó. Eu dobro e faço o bico com os dois ladinhos assim, ó. Tá vendo ali? Eu dobrei a pontinha, segura ela bem, vai lá e costura a pontinha, vem, e então volta aqui pra continuar a barra, ó, e fica assim um biquinho bem lindo aqui na parte de baixo, ó. Tá? Fica bem bonito. Então, eu subo aqui com a minha barra no outro lado da minha manga. Manga pronta, bainha da manga, olhem só, ficou bem linda. Decote já está pronto, então agora sim eu posso fazer o meu túnel. Corto o excesso aqui, vejo se os dois lados estão bem certinhos aqui na mesma medida, ó. Então, eu vou vir aqui onde tem a minha curvinha, ó, que tem a curva aqui, e vou fazer uma costura aqui pro meu túnel. Ó. Fiz essa costura, né, que tá formando a minha manga aqui do outro lado. Então, eu vou vir aqui e vou fechar esse túnel, ó. Dobro aqui meio a 1 centímetro e faço o túnel em cima aqui do meu ombro, ó. Vai ficar bem, bem lindo esse túnel aqui, ó. Finalizei meu túnel desse lado, já vira a peça aqui, ó, e já vem fazendo o túnel do outro lado aqui, ó. Túnel desse lado da minha manga de ponta, ó. Pronto. Que vai dar aquele charme todo lá no corpo. Nosso decote, né, simétrico aqui, ó, que vai ficar de lado assim no corpo pronto também. Eu vou colocar no meu corpo, vou preparar minha alça e vou decidir se vou colocá-la ou não, tá? Antes de eu ir lá provar e colocar a alça, nós vamos finalizar a parte de baixo aqui ainda, ó. Nós temos a barra dessa pontinha pra fazer, uma barrinha simples. Essa parte pronta. Agora, eu vou pegar aqui, começo aqui e vou de fora a fora fazendo essa barra aqui. Pra vocês que são iniciantes, tomem bastante cuidado aqui no comecinho, ó. Se vocês não tiverem prática pra segurar, vocês não comecem arrematando. Vocês começam bem de leve, assim, arremata manualmente. Então, começa a bainha. Pra não correr o risco de ficar muito torta a pontinha lá, ó. Pra pontinha aqui ficar assim, bem quadradinha, bonita. Então, agora eu venho fazendo essa barra aqui. Ó, lateral de pontinha aqui, a barra todinha feita. Barra da manga desse lado. Nosso decote, nosso túnel e a nossa manga de pontas, certo? O que falta aqui? A gente fechar aquela cordinha extra que a gente fez, né? A gente cortou duas. Essa daqui eu vou fazer um debrum pra gente passar aqui no túnel. Só vou fechar ela. E aquela tirinha que eu cortei lá com 30 centímetros por 8, ó, 8 por 30, eu vou fechar. A alça viradinha, feitinha aqui, ó, bonitinha. Eu não vou pespontar, vou só passar ela depois, tá? Vou deixar ela assim. Então, agora eu vou lá colocar no meu corpo. E vou decidir se eu vou querer uma banda alça do meu sutiã ou não na minha blusa maravilhosa. Aqui a nossa blusa, ó, eu provei, né? Provei no meu corpo e vou colocar a alça, tá, gente? Ficou maravilhosa com a alça aqui, ó, em cima do sutiã. Perfeito. Então, vocês vão provar nessa hora aqui
e vão ajustar a alça bem certinho em cima do sutiã, ó. Vai sobrar essa pontinha aqui que eu vou tirar fora e vai sobrar uma pontinha aqui, que tá aqui do direito, ó, que eu vou tirar fora, tá? Mas a alça no molde vai ir com uns 30 centímetros, aí lá vocês vão ajustar no corpo de vocês, tá? Então, agora aqui o que falta? Falta passar a cordinha no túnel. Ó, coloquei a cordinha aqui no nosso túnel, ó, deixei ela um pouquinho aqui sobrando, pra depois quando puxar sobrar mais. Aqui, vamos lá na reta prender a nossa alça e vai tá pronto. Aqui pra prender a alça, gente, ó, já que a nossa blusa já está, bem dizer, toda pronta, falta só tirar os fios, né? Tirar os fiozinhos que ficam da costura e da viscose. Coloquei as ponteirinhas, tudo certinho. Aqui no decote, ó, eu marquei a minha alça e cortei o excesso de alça, certo? Então, agora, eu preciso que a minha alça fique assim, ó. Até vou tirar o alfinete agora. Eu preciso que a minha alça fique aqui, certo? Então, eu vou prender primeiro ela virada assim, ó, tá? Assim. E vou vir aqui do direito e vou passar a costura bem em cima da costurinha que já tem aqui, que a gente rebateu o nosso debrum, tá? Uma costura bem alinhadinha com a que já tem ali. Tirei os arremates da máquina para fazer um arremate manual, ó. Vou prender ali, bem certinho em cima da costura que já tem aqui do meu debrum, tá? Pra ela ficar bem escondidinha, ó. Prendi a minha alça assim. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou tirar essa pontinha de excesso aqui, pra ele não desfiar. Então, eu vou dobrar mais uma vez aqui e vou passar mais uma costurinha delicada aqui em cima. Não vou vir aqui fazer um arremate de qualquer jeito, não. Vou fazer 2 pontinhos de arremate, costuro, faz 2 pontinhos, 3 de arremate desse ladinho e sai. Pra alça ficar com esse acabamento aqui, ó. Do avesso fica assim e do direito fica assim, super delicada, ó, tá? Então, esse lado eu já prendi, né? Ó, esse ladinho tá pronto. Agora, eu venho aqui desse lado e vou fazer a mesma coisa. Pronto. Alça colocada. Agora, se eu quiser colocar etiqueta de marca aqui, eu coloco, certo? Mas, como eu quero usar ela para os dois lados, vocês podem usar para os dois lados, tá? Então, vocês vão provar ela e vão ver o lado que vocês gostam mais e depois vocês vão colocar a etiquetinha de marca de vocês aqui, certo? Ou deixa sem etiqueta para vocês poderem usar ela das duas formas. A etiqueta de barra eu vou colocar bem aqui na lateral, ó, na costura da lateral. Porque aí, se eu usar ela para um lado ou para o outro, não vai ter importância, né? Ó, ela vai ficar aqui na costura da lateral. Então, ela vai servir para se eu quiser usar minha blusa do lado esquerdo ou do lado direito, ela vai ficar certa, tá bom? Só de decote que eu não vou colocar, porque eu quero usar ela das duas formas. Então, ela tá... Aqui, gente, a nossa blusa maravilhosa e estilosa pronta. Olhem que luxo! Ficou perfeita. Olhem só. Nosso detalhe da cordinha. Se quiser enrugar aqui, pode enrugar. Ó, toda soltinha. Estão vendo que ela cai soltinha. Aqui a alça, ó. Eu deixei a alça ainda folgada. Por quê? Porque eu queria essa abertura maior aqui, ó, tá? Ó. Estão vendo aqui que ela tá mostrando bastante do meu ombro. Olhem atrás. Super confortável, gente. Aqui na alça, ó, vejam que eu deixei esse meu decote caindo bastante. Mas vocês podem deixar ele até menor aqui, ó. Até vou prender aqui com um alfinetezinho a alça pra vocês verem aqui. Que vocês podem deixar ele bem mais fechadinho aqui o decote, tá? Ó, coloquei um alfinetezinho aqui só pra vocês verem aqui, ó. Estão vendo? Aí ela vem, dá uma subidinha aqui e depois cai aqui no ombro, ó. E eu deixei o meu caindo reto,
Mas se vocês quiserem deixar o ombro mais presinho, ó, fica mais firme aqui no ombro, ó, podem subir a alça aqui como vocês acharem melhor, tá? Ela continua ainda maravilhosa, ó. Vocês podem prender a pontinha aqui, né? Fica ainda mais estilosa. A ponta aqui, ó, ficou um amor abertinha assim, né? Deu mais volume, porque eu ia fazer ela só de bico, assim, né? Então, eu deixei a pontinha ali que eu mudei lá na hora do corte. Foi uma ótima escolha, eu gostei bastante assim. Então, é isso aí, ó, modelinho exclusivo Marília Rossi. Pra quem quiser fazer, acompanhe o vídeo aí que vocês vão conseguir fazer de vocês. Aqui, gente, ó, eu tenho os 90 centímetros da viscose com os 70 de altura. Eu cortei ao contrário. Meu Deus, Marília, tu cortou a viscose ao contrário, não vai prestar a peça, não vai ficar bom. Gente, quando é um modelo soltinho, vocês podem usar a viscose ao contrário. Tanto é que quando a gente compra um tecido barrado, geralmente a gente usa ele ao contrário do fio. Não tem problema. O que não pode é fazer uma peça ao contrário do fio e deixar ela toda justa no corpo, sem lastex ou sem margem, né, para caimento, assim, que quando lavar, ela vai encolher assim, então pode deixar de te servir, tá? Porque a viscose, toda viscose encolhe, no geral, 1 centímetro, tá bom? Algumas, quando você vai passar, ela volta ao normal, e algumas não voltam, depende da qualidade da viscose, tá? Então, é isso aí. Pra quem gostou, já deixa o like aí pra mim, comenta, compartilha e mostra pras amigas, pros, né, as vizinhas, tudo, pra ajudar o canal a crescer. E também, se gostou da blusa, né, não esquece de deixar o like, tá? Então, esse modelo vocês podem usar também, essa modelagem, pra fazer vestidinho, gente. Vai ficar um amor fazer mais compridinho. Fazer ela na cor lisa, listradinha, de poá, qualquer cor vai ficar maravilhosa. Então, a modelagem, para quem quiser comprar a modelagem dela pronta, já vai estar lá no meu catálogo. E também lembrando que quem compra a modelagem minha, concorre todo mês a uma peça feita por mim. Esse mês, como é o mês de novembro, gente, vai estar muito top o sorteio, tá? Eu não mostrei ainda qual vai ser as peças, vocês ouviram? As peças sorteadas esse mês. Mas logo, logo eu vou divulgar para vocês lá no Instagram qual vão ser as peças que eu vou sortear para as clientes de modelagem esse mês, tá? Fiquem ligadinhos que logo, logo eu mostro para vocês. Então, quem quiser a modelagem já vai estar lá disponível. Lembrando que cada molde que você compra, você ganha um número para estar concorrendo no último dia do mês, o sorteio daquele mês, tá bom? Então, o WhatsApp, para quem quiser entrar em contato para ver os moldes, tá aqui embaixo da tela. Eu também deixo na descrição o meu Instagram e o WhatsApp tá na descrição do vídeo, tá bom? Então, beijos, obrigada e até o próximo vídeo.